Olá, uma boa noite a todos. Falando Ezequiel Mota pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Como vocês estão? Um dia maravilhoso fez hoje, não? Hoje sábado e, como todos os dias, inclusive sábado e domingo, nós temos lives aqui na Casa Espírita, nessa página do Facebook, objetivando a divulgação da doutrina espírita e cada vez mais aprendermos um pouco sobre espiritualidade, sobre espiritismo. Aos sábados eu tenho trazido casos de espíritos que apresentam seus relatos da sua encarnação, que servem sempre para nós, para a nossa reflexão e também para que possamos cada vez mais aprender, não é? A nos conduzir na presente experiência, cada um de nós. E ao mesmo tempo, auxiliar companheiros também que eventualmente estejam passando por caminhos semelhantes. O título, então, dessa experiência que eu vou trazer é Palavras de Alerta. Então, já vimos que o título é bem sugestivo, não é? Palavras de Alerta. A gente já vai tratar disso, antes vou dar os recados, não é? Que todo dia nós procuramos fazer para que não esqueçamos, né? Então, o primeiro é que nós temos lives todos os dias aqui no Facebook. Convidamos a todos que possam assistir dentro do possível, compartilhar também. E ao mesmo tempo pedir para que vocês se inscrevam no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré. Essas lives, elas depois são editadas e colocadas no canal do YouTube, não é? Então a gente pede que dentro do possível vocês possam estar entrando lá no YouTube e assistindo essas palestras, ou menos dando like, pedindo para vocês se inscreverem e compartilhando com amigos, parentes e grupos dos quais vocês façam parte. Então a gente agradece imensamente. E isso é uma forma da gente estar divulgando a doutrina espírita, não é? Nós temos também as nossas atividades presenciais na Casa Espírita Maria de Nazaré, que aliás se localiza em Poá, na rua João Peck, 537, em frente ao cemitério de Poá. É o único cemitério da cidade, é bem facinho, chega lá, e a cidade também é bem pequena. Então nós temos as nossas atividades presenciais de sexta-feira, às 19 horas, no domingo às 9 da manhã, que são abertas ao público ambas. Na sexta-feira é palestra evangélica e no domingo é palestra espírita. Segunda-feira é uma atividade privativa aos médiuns, que é a desobsessão. Então, enquanto estiver perdurando a pandemia, a gente não vai poder estar abrindo ao público. Antes era, mas agora a gente só está fazendo alguns atendimentos que forem solicitados à distância e não presencial, tá? A Casa Espírita tem um celular e o WhatsApp, e o número é 963004552. Repetindo, 963004552. Se alguém precisar, tiver uma necessidade de assistência espiritual, pode solicitar pelo WhatsApp, que eu acabei de passar, e aí eu vou atender, eu vou receber e vou informar, tá? Nós temos também a campanha da Fraternidade Alta de Souza, que é uma campanha pela qual nós arrecadamos alimentos para depois estar distribuindo para as famílias carentes previamente cadastradas. E no inverno, no qual nos encontramos, não é? Até o final do inverno, a gente também está com a campanha do agasalho. Então a gente recebe de doação os cobertores, pode ser novo ou usado, não tem problema, não é? E roupas também, agasalhos, meias de frio, o que for. Quem tiver oportunidade e desejar doar, é só levar lá na Casa Espírita, de sexta-feira às 19 horas ou de domingo às 9 da manhã. Ou ainda no próximo sábado, que a gente vai estar com a campanha do agasalho, que é dia 14, né, das 15 às 16h30, além do alimento, se for levar também, se desejar, pode levar o agasalho também. É mais uma oportunidade. Então a gente já, desde logo, fica agradecido. Por fim,
Nós estamos com um curso que acabamos de iniciar de terça-feira, que é o curso O que é Espiritismo, para iniciantes da doutrina espírita. Terça passada foi a primeira aula, foi mais uma introdução, então não houve muita perda de conteúdo. Quem tiver interesse, basta também informar, tanto pelo celular ou a Casa Espírita, não é? Fornecendo o nome e fornecendo o celular, que a gente adiciona ao grupo, e na terça que vem vai ser a segunda aula, que vai ser mesmo, que vai começar para valer. Então, quem tiver interesse, também fica aí essa possibilidade de participar conosco e aprendermos assim, todos juntos. Vamos fazer uma prece agora para iniciarmos, propriamente dito, a palestra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. Gratidão. Bom, o tema então é esse, palavras de alerta. Esse caso aconteceu, foi trazido à Casa Espírita, em Uberaba, onde Chico trabalhava, em 12 de julho de 1956. É relatado que era já fim de atividade, quando é pedido a manifestação de um espírito, tudo, os mentores trazem um espírito que se identificou como JC. Ele não forneceu o nome, não sei se é verdadeiro também, mas ele era conhecido naquela época, não é? De 1956, um pouco antes, ele era muito conhecido no Brasil, não é? Porque, inclusive no próprio centro, alguns médiuns lá o conheciam, não é? Porque ele foi um grande médium de materialização e ficou muito conhecido. A história fala que ficou muito conhecido, inclusive no Brasil, não só lá em Minas, não é? Mas sobretudo em Minas. Então, ele se identificou, não é? Pelas iniciais JC, que também não sei se é verdadeira. Aí, ele fala, então se alerta, né? E ao mesmo tempo pedindo ajuda, né? Dos companheiros da lida espírita, né? Dos mentores, pedindo ajuda dos trabalhadores da casa espírita, porque ele fala que passou por muitos infortúnios, muito sofrimento, após o desencarne, e que então estava ali pedindo ajuda mesmo, né? Ele que era médium também, né? Ele começa dizendo, eu sou médium, eu sou espírita, e no entanto pedindo o amparo e a ajuda e preces dos companheiros da doutrina espírita também, que ainda se encontrava encarnado, porque ele já tinha desencarnado. Então ele fala que ele reencarnou com um programa de encarnação, um roteiro, compromisso, na mediunidade de materialização, não é? E que ele fala que era muito novo quando começou, né, na mediunidade de materialização, era muito novo. Não tinha muito conhecimento, né, espiritual, da doutrina espírita, mas ele era um médium muito, já, vamos dizer assim, com mediunidade muito grande, não é? E ele tinha uma proteção espiritual também muito grande. Então, havia mentores, espíritos superiores, que dirigiam a encarnação dele, para que ele pudesse redimir e, com a redenção dele, na mediunidade de materialização, poderia ajudar muitas pessoas. Então, por exemplo, havia na programação dele trabalhar com curas, né? Trabalhar com curas, né? Aliviar os padecimentos, ajudar as pessoas sofredoras, não é? Com essa mediunidade, ele poderia, inclusive, quitar muitas dívidas do passado dele. Entretanto, ele fala que, como ele era ainda muito jovem e não tinha muito conhecimento espiritual, o que os mentores disseram para ele e também os companheiros da casa espírita em que ele trabalhava,
intuídos pelos mentores para que ele começasse a estudar a doutrina. Porque ele tinha mediunidade, mas ele não tinha o estudo, ele não tinha o conhecimento. E ele precisaria, com, inclusive, o preparo, o estudo, as tarefas redentoras, sobretudo na caridade, fortalecer o seu caráter. Porque se você não tem o seu caráter fortalecido pelas conquistas das virtudes morais, há um grande risco de o médium, mesmo que seja um médium importante, dele abandonar a doutrina espírita. Vocês poderão dizer, mas como é que pode? Olha, gente, o próprio Valdo Vieira. Valdo Vieira era uma pessoa má? Claro que não. Pessoa boa, não fez mal para ninguém, muito pelo contrário, fez bem. No entanto, ele abandonou a doutrina espírita, abandonou o Chico. Né? Se vocês virem depois, né, inclusive vídeos dele, ele não considerava Jesus um espírito de porte de ser um governador planetário. Né? Eu vi um vídeo dele, ele falando, como é que pode aí um menino de 33 anos querer saber, dizer que tem que seguir a ele, que se não seguir a ele não chega a Deus, criticando. Então vocês vejam, eu não estou falando mal de ninguém, e nem quero fazer crítica, só estou falando, comentando um vídeo que ele próprio disse, da boca dele, tem vídeo, só vocês olharem. Então não estou criticando, estou comentando um vídeo que ele mesmo falou. E comentando que é preciso fortalecer, sobretudo no campo moral. O campo intelectual ele é importante, estudar a teoria, compreender a doutrina espírita, mas se não fortalecer no campo moral, é difícil, porque a gente tem muitas fragilidades ainda, não é? Então essas nossas imperfeições, elas podem derrubar a gente, mesmo sendo um espírito que vem com mediunidade, com uma missão, com um roteiro, né, importante na sua redenção espiritual. Bom, então ele fala que ele não gostava de estudar. Eu não gosto de estudar, isso aí, estou com a mediunidade aqui, estou trabalhando. E ele fala que, inclusive, no início, ele começou retamente na sua missão, no seu trabalho, na sua tarefa da mediunidade e materialização. Então começou bem. Não começou mal, não. Começou bem, servindo, os mentores intuindo, na casa espírita, realizando trabalhos excepcionais. Mas como ele não gostava de estudar, e ele não gostava também de participar de tarefas de caridade, assistência e tudo, o que é que aconteceu? Ele diz que o que aconteceu é que ele se deixou influenciar muito facilmente pela bajulação. Começou aí, gente. Ele fala que foi aí que começou a derrocada dele, ou seja, foi aí que começou a queda dele. Ele estava subindo a escada direitinho, aí nessa parte de ser bajulado, ele começou a gostar de ser bajulado, ele começou a cair nessa escada ascensional, espiritual. Então o que acontece? Com a mediunidade dele, começava a vir muita gente, só vinha no dia que ele estava lá, porque as pessoas queriam a tarefa de materialização. E como ele começou a ser muito procurado e bajulado e tudo mais, inclusive as pessoas pediam para ele atender fora daquele ambiente que ali era restrito, tinha muitas regras, não é? Porque a espiritualidade quer seriedade, não quer brincadeira. Não quer brincadeira. Eu lembro que tem uma passagem em um livro, não é? Do Chico, sobre o Chico, que o Chico fala que ele era novo ainda na mediunidade, né? Jovem de idade também, e que vieram pessoas do exterior para ver o Chico, porque o Chico passou a ser conhecido em todo quanto era lugar. E aí chegou em outros lugares, vieram russos aqui, né? Com a ciência deles, e disseram, se você quiser ir lá para a Rússia, a gente paga tudo, hospedagem, tudo e tal, para a gente fazer experiências com vocês, para ter certeza, para comprovar. Você vai lá, você não vai gastar nada. E ele achou aquilo uma coisa boa, né, e tal, e coisa. E aí ele falou para Emmanuel que ele ia. Falou assim, eu vou. O Emmanuel falou assim, bom, você já é maior de idade, você quer ir, você vai. Mas eu vou ficar aqui trabalhando na doutrina.
Se quiser ir, você vai sozinho. Eu com você não vou. Agora, quem vai com você, eu não sei quem é, mas com você eu não vou, não. Comigo você não vai. Aí ele arregalou o olho, né? O Chico era novo ainda, né? E aí ele desistiu e ficou. Por quê? Um pouco pelo receio, mas sobretudo porque o Chico tinha valores morais, especialmente a humildade, o respeito, a disciplina. Ele era muito disciplinado. Respeitava demais o Emmanuel, né, que ele tratava por senhor, não é? Ele então não caiu, né? Não se quedou, né? Porque no fundo, veja bem uma coisa. Fosse outro médico, não, eu vou, porque daí eu vou lá, vou aparecer que eu sou mesmo, que eu sou bom mesmo, eu sou tal. O que é isso? Vaidade. Vaidade. O Chico não caiu nessa armadilha da vaidade. Por quê? Porque ele já tinha conquistado a virtude da humildade. Esse que é o ponto central e faz toda a diferença. Então o médico que ainda não conquistou essa virtude pode cair na vaidade. Por quê? Porque vão começar a assediá-lo, vão começar a procurá-lo a toda hora, falar dele a toda hora, a imprensa vai procurar, vai dar entrevista, aí no jornal, na televisão, atualmente no YouTube, nas mídias, e a pessoa fica toda cheia de si, se achando importante, né? E assim a pessoa vai se deixando levar. Chegou o ponto que ele largou a casa espírita. Ele achou que ele era maior que a casa espírita. A casa espírita ficou pequena para ele. E ele começou então a ir em locais de pessoas famosas que convidavam em programa, televisão. Ele começou a ir em casas de pessoas ricas, fazer a apresentação da mediunidade dele. E a caridade? Ia ficando para trás. E o auxílio ao sofredor? Ia ficando para trás. E o trabalho benemérito, abençoado de cura na casa espírita, que era o foco da missão dele, do roteiro encarnatório dele, que ele deixou para trás. E muita gente bajulava ele. Olha, você é incrível, você é magnífico. Aí ele ficava todo cheio. Fora que também começou a receber pagamento. Pagamento. Pelo exercício da mediunidade. Não, você vem aqui no programa de televisão, nós pagamos você 5 mil reais, 10 mil, só para você vir aqui fazer um experimento, você vai fazer um teste aqui para mostrar que a sua mediunidade aí de materialização, você fazer materializar alguma coisa. A televisão paga para você 10 mil, só para você ficar meia hora aqui. Ele aceitava. Aceitava. Não é? Então, ele fala que os mentores nunca o abandonaram. E sempre através de outros companheiros espíritas, ou mesmo quando ele dormia no sono físico, ele ia retirado do corpo e os mentores o alertavam, cuidado. O caminho não é esse, você está indo para o caminho errado. A mediunidade não é uma conquista individual, natural sua, é o empréstimo. É uma mediunidade de prova, é emprestada, que você não tem mérito para ter essa mediunidade. Mas foi emprestada para você vir aqui, para você ajudar os irmãos. E você, com isso, se credenciar, conquistar mérito para você se elevar e pagar a dívida passada. Mas ele voltava para o corpo e esquecia tudo. Por quê? Porque os obsessores vinham em cima dele. E ele abria o campo e os obsessores vinham para cima dele. Primeiro, porque queriam derrubá-lo, que eram inimigos dele do passado. Segundo, porque queriam deturpar a doutrina espírita. Esses obsessores, esses espíritos negativos, eles não queriam que a doutrina espírita proliferasse no Brasil, avançasse no Brasil, crescesse no Brasil, não é? E alcançasse todos os rincões da pátria do Evangelho, que eram inimigos, detratores da espiritualização, da doutrina espírita, do espiritismo, que lá na França eles conseguiram arrebentar com tudo lá. Porque também lá na França, sobretudo lá na França, era para ter florescido. Mas lá bateram para valer e acabou. Kardec desencarnou, enfim. Não conseguiu dar continuidade. Daí veio para cá. O próprio Kardec reencarnou aqui, que é o Chico. Não dá para assinar, né? Mas
segundo a gente ouve o Geraldo Lemos Neto falando, Geraldo fala que no fim o próprio Chico confessa para ele isso. No fim. Mas isso não vem ao caso e isso também não importa. Não é esse o objetivo nosso de discutir isso, de falar que é ou não é, porque isso não é importante. O Chico não está nem aí e nós não temos que ficar ligando para isso. Só fiz um comentário dentro do contexto aqui. Então, conforme o próprio Cristo transplantou a árvore do seu evangelho para o Brasil, e portanto, era para florescer aqui, mas os espíritos não queriam, os inimigos do cristianismo, do evangelho. Então, todo médico começa bem, eles vão derrubar para não ir para frente. E assim eles fizeram. Seja porque queriam derrubá-lo, porque tinham ódio dele, seja porque também queriam atingir a própria doutrina espírita. E, infelizmente, ele conta que ele não conseguiu se emendar mais e foi indo. E aí ele fala que ele caiu em miséria, que depois as coisas foram dando erradas, né? Lógico. Né? Que veja bem uma coisa. Ele estava amparado, né, no início, né, porque ele tinha um programa de encarnação com mediunidade de materialização, que é raríssima, hein? São raríssimas as pessoas que têm a mediunidade de materialização. Então ele veio com um roteiro encarnatório especial. Não é? Então ele veio com um amparo de espíritos superiores para poder guiá-lo. Na medida em que ele desvirtuou, os espíritos se afastaram dele. Ele não queria mais servir no compromisso. Né? Ele não quer cumprir o compromisso, os espíritos superiores se afastaram dele. Ora, casa abandonada fica vazia, eu pergunto para vocês. Não fica, gente. Daqui a pouco entra traficante, entra maconheiro, não é? Entra gente desocupada, entra tudo quanto é tipo de gente. Está abandonada a casa. A casa está largada, não tem ninguém lá, entra qualquer um ali. E faz o que quer. Casa de ninguém. Vai. Então, esse nosso irmão ele virou casa de ninguém. Os mentores se afastaram dele. Quem é que vieram no lugar? Os inimigos, os espíritos que queriam. E ele foi obsediado. Para acabar com a encarnação dele. E aí, com isso, ele acabou caindo na miséria total, viveu um bom tempo na miséria. A família dele passou muitas dificuldades, o que na verdade era para passar mesmo, porque com a dificuldade você cresce. Né? E aí então, os mentores dele, os espíritos superiores que orientavam a encarnação dele, se reuniram. Se reuniram e decidiram antecipar o final da encarnação dele. Veja bem uma coisa que eu estou falando para vocês, hein? Ele tinha um programa encarnatório muito mais amplo e muito maior e por muito mais tempo, mas ele não cumpriu e estava se prejudicando. O que os mentores concluíram? Olha, se deixar ele encarnado mais tempo, ele vai se comprometer mais, vai prejudicar-se mais e vai ficar mais difícil. Então vamos fazer o seguinte, vamos desencarnar ele já. Ou seja, os mentores se reuniram, né? Sobretudo o mentor de encarnação dele, junto com os outros, decidiram antecipar o fim da encarnação. Vocês pensam assim, mas isso é possível? Com certeza. Com certeza. Ó, vou contar uma coisa para vocês, que inclusive eu li também. Sobre o Chico, hein? Eu sei que chegou um ponto, não é? Quando o Chico escreveu, o Emmanuel falava assim, por exemplo, precisamos escrever 10 livros, depois 50. E aí ele falou, não, vamos escrever 100 livros. O Chico pensou, bom, vamos escrever. Porque o Chico não parava, ele trabalhava, fazenda modelo, era funcionário público, datilógrafo. E ele trabalhava de dia e de noite na psicografia. Ele quase não dormia. E era um atrás do outro. Emendava, acabava um, entrava outro. E o Emmanuel falou, não, é 100 livros. Quando chegou nos 100 livros, o Chico pensou, agora eu vou aposentar, vou tirar férias da psicografia. Aí o Emmanuel falou, não, agora vamos para 200. E o Chico falou assim, mas e se eu não aceitar? E se eu não aceitar? Ele falou assim, olha, os mentores estão falando aqui que
entre outras coisas, eles podem antecipar a sua encarnação. Está no livro isso aí, livro sobre é um livro sobre a bibliografia do Chico, né? Biografia, que bibliografia? A biografia do Chico, o escritor é Saulo, não sei o que maior, como é que é o nome dele, né? Enfim, pouco eu vejo aí. Mas está escrito lá. E se está escrito lá como é biografia, o Chico deve ter falado para ele. Eu acredito, né? Então vocês vejam que isso é real, tá? A antecipação da encarnação pode acontecer por vários motivos. Pelo próprio espírito, que ele se suicida, ele está antecipando a encarnação. Ele próprio pode antecipar. Acontece muito isso. Né? Pelo desregramento dele, aí é no caso suicídio voluntário. Pelo suicídio involuntário, né? Por um acidente que não era programado, ele não foi cuidadoso. Por espíritos obsessores que também podem conseguir antecipar a experiência carnal, desencarnando antes da... Pode também, gente. Assim como também os espíritos superiores podem fazê-lo, mas aí no caso visando o bem da criatura, não é visando o mal, tá? Aí então ele diz que os mentores o desencarnaram antecipadamente e que a situação dele não era nada boa, mas que ele tinha algum mérito, sobretudo no início da mediunidade dele, mas também, principalmente, segundo ele fala, porque ele viveu vários anos da encarnação dele na mais absoluta miséria e nos padecimentos. E isso amenizou a dívida dele, a quebra do compromisso dele, né? Porque ele sofreu, então ele foi se transformando, porque o sofrimento transforma a gente. A pessoa que sofre, ela se modifica. Às vezes se revolta, mas não foi o caso dele, ele não se revoltou, se resignou. Então você aprende a resignação, a renúncia. Então isso é uma conquista espiritual. Então ele fala que isso, principalmente isso, é que possibilitou os mentores darem amparo para ele. Porque senão, gente, ele ia para um umbral lá, e lá ele ia ficar, os inimigos do passado iam pegar, iam judiar dele, mas não foi isso que aconteceu. Os mentores o socorreram, o retiraram desse ambiente onde ele estava, né, desencarnou, os mentores tiraram ele e o levaram lá para o Centro Espírita do Chico Xavier, onde ele foi tratado. Porque o Centro Espírita tinha ele na parte física, como tem o nosso lá em Poá, né? Mas tem também ele na parte espiritual. E é nessa parte espiritual que ele foi tratado, e depois que ele estava estabilizado, né, restabelecido, os mentores que cuidaram dele pediram para ele dar uma mensagem lá na casa espírita para uma palavra de alerta, como é o próprio título, né, desse relato, palavra de alerta. Então, palavra de alerta, sobretudo para os médiuns, os tarefeiros da casa espírita, os doutrinadores, não é? Os dirigentes da casa espírita, os coordenadores de tarefas. Por quê? Pode acabar acontecendo o mesmo que aconteceu com esse companheiro. E é isso que ele veio trazer de alerta, lá no centro do Chico. Dizendo, olha, cuidado para não cair na mesma armadilha que eu caí, que é a vaidade. Quando as pessoas começam a elogiar muito, ó, cuidado, porque você pode cair na vaidade, se aceitar o elogio, assim, se engrandecer, se julgar grande. Olha o Paulo de Tarso, que chamava Saulo, que era o grande. O Cristo falou, não, você vai chamar Paulo, que é o pequeno. Por quê? Isso quer dizer o quê? Ele é humilde. Corta o orgulho. O Saulo grande, orgulhoso. Saulo humilde, o pequeno, humilde de Tarso. A virtude, conquistar a virtude. E sair da fragilidade e do orgulho. Da imperfeição do orgulho e conquistar a virtude da humildade. E aí, porque, por exemplo, se você conquistar, ainda que em parte, a humildade, vem a bajulação, mas você não entra na armadilha, você não cai. Você ouve a bajulação, ouve o elogio e fica na sua. Fala, muito obrigado, e só.
E não começa a se sentir maior do que todos e querer aparecer mais. Não. Você continua do mesmo jeito, na sua tarefa, vai lá, trabalha, cumpre o seu dever, passa a estar na casa espírita com uma assiduidade, participa de tarefas, não é? Então você não entra nesse equívoco, que no caso esse companheiro, ele fala que foi onde ele caiu. E aí então, nessa ocasião, ele vem para trazer a palavra de alerta para os espíritas. E ele fala, eu sou espírita, mas eu sou como aquele soldado no campo de batalha que fui atingido e fiquei para trás. E eu estou pedindo para vocês que são soldados que estão na frente para me ajudar, para me socorrer, para orar por mim. Porque os inimigos da doutrina são ferozes. Vamos ter cuidado. O objetivo é não deixar a doutrina se transformar, a doutrina transformar o Brasil na pátria do Evangelho para se transformar em um farol, para levar as luzes do Evangelho para o mundo inteiro. Eles não querem isso não, gente. Eles querem que o Brasil caia no comunismo, caia nas dificuldades e vire um país. Porque, veja bem uma coisa, eu citei o comunismo não para a gente entrar em assunto político, não é isso. É porque ordinariamente dentro do comunismo, Deus é retirado de cena. Religião é retirada de cena, eles não deixam ter religião, não deixam de falar de Cristo, não deixam de falar de Deus, não. Eles tiram Deus, tiram religião, tiram o Cristo, aprova aborto. Gente, a parte do Evangelho não pode. Como é que nós vamos tirar o Cristo? Se o Cristo mandou o anjo Ismael para cuidar do Brasil, o benfeitor do Brasil, o Ismael, o espírito protetor do Brasil, por ordem direta do Cristo. E o Cristo depois transplantou o seu evangelho aqui. Não pode, isso não pode. Se acontecer, aí complicou. Mas não vai acontecer. Não vai. Né? Pelo menos eu acredito nisso. Né? Eu acredito nisso. Não é? Então, é isso, né, gente? Aí tomar cuidado, né, com a vaidade, com o orgulho, principalmente esses dois aí. E o egoísmo, né? O egoísmo também é um negócio que arrasta a gente pro buraco. Porque a pessoa que está no egoísmo, ela quer só para ela pensa que ela vai cada vez levar vantagem em tudo, mas tudo é temporário. Que nada é nosso. Que você quer tudo para você, mas você está se esquecendo que nada é nosso, tudo é de Deus, é só empréstimo. E tudo que você obtém, que não era para você ter, que você consegue obter por meios irregulares, por meios ilícitos às vezes, se você consegue, do mesmo jeito fácil que vem na sua mão, vai sair fácil da sua mão. Você não fica com você. Não fica com você. Você pode até conseguir, mas não vai ficar com você, porque não é seu, não era para ser seu também. Você fez um contorno, você fez um atalho para conseguir alguma coisa que não era para você ter aquilo ali. Veio fácil para você. Tudo bem. Veja bem uma coisa, hein? Todo ladrão, todo corrupto que consegue dinheiros grandes, altos, fácil, do mesmo jeito fácil que vem para a mão, sai pelos vãos dos dedos e no fim fica sem. E dá problema. Em algum momento vai dar problema. Ah, mas eu consigo, eu mando em todo mundo aí, ninguém vai me pegar. Não sabe de nada, a justiça divina é incorruptível, não tem como contornar a justiça divina. Você vai desencarnar, está lá, não tem como você esconder, não tem jeito, está lá gravado. A dívida está lá na justiça divina, você vai ter que pagar. Não vai precisar vir nenhum que você prejudicou atrás de você, não precisa. Que a justiça divina funciona, é um mecanismo que funciona normal, não tem saída. Por isso que eu falo, se você fizer o mal, não tem jeito, o mal vem para você de volta, não tem escapatória. Então a gente tem que ficar sempre no bem.
E se você não tiver ainda forças para fazer o bem, mas pelo menos o mal, pelo amor de Deus, você não faz. Não faça. Mas se fortaleça para começar a fazer o bem. Porque se você já está ajudando, significa que você não precisa mais estar sendo ajudada. Então já é um grande passo. Porque se você já ajuda, não precisa mais ser ajudado, quer dizer que você está na frente já. Pessoa que vive com problemas, ela precisa ser ajudada toda hora. É doença, é isso, é aquilo, está sempre numa situação difícil. Mas se você já não estava nessa situação e já estende a mão para um, ajuda o outro, aconselha o outro, você não precisava ser aconselhado. Nós sempre precisamos. Mas se você está no caminho certo, as pessoas vêm pedir para você orientação, você orienta. Orienta da melhor maneira que você puder. É por isso que a gente precisa estudar também, viu? A doutrina espírita a gente precisa estudar. Mas mais do que estudar, nós precisamos estudar e viver. Nós precisamos, além de comentar, nós precisamos exemplificar. Fazer a leitura do Evangelho é bom, mas se ficarmos só na teoria e não partirmos para a prática, gente, não é que não vai resolver, ajuda, porque eu sempre falo assim, o sujeito que gosta de tomar uma, se ele, em vez de ele ir no boteco e ele for na igreja, nem que for na igreja só para ficar lá com o pensamento fora, mas está na igreja é melhor do que ele estar no bar. Então, já é uma grande coisa. Você está evitando já um problema. É um passo. Não é? Então, esse relato para nós é muito importante. Né? Palavras de alerta de um irmão espírita, de um irmão médium, que infelizmente se deixou levar por influências também, né? E negativas, e acabou, tinha uma encarnação maravilhosa, acabou tendo que antecipar, deu tudo errado, vai ter que fazer, se já não fez, vai fazer um novo programa encarnatório para tentar de novo. Que Deus é misericórdia. Nós temos a lei do progresso e a gente inevitavelmente vai avançar, a gente não vai ficar para trás. Você pode retardar, mas você não vai ficar, você vai avançar de todo jeito, vai. Então, novas oportunidades de progresso vão surgir. Esse nosso irmão provavelmente já deve ter encarnado outra vez, que ele desencarnou em meados do século passado, então já deve ter o que agora? Uns 70, 80 anos, provavelmente já encarnou, mas não sabendo. Mas provavelmente. Né? Porque entre uma encarnação na erraticidade é mais ou menos 50 anos, 50, às vezes um pouco mais, mas numa média eu falo, né? Então provavelmente já deve ter encarnado, né? Então é assim. Então é esse o relato que eu tinha para trazer hoje para todos nós, né? Palavras de alerta, alerta para nós, né? Inclusive, né? A gente se organizar, se preparar e se cuidar, né? Para não cair nessas armadilhas que estão aí, porque o Cristo disse, somente lobos caem em armadilhas de lobos. Então a gente tem que ser ovelha. Ovelha, né? Em vez de ser o lobo que quer, com aqueles dentões lá, só fazer o mal, né? Então é isso aí, gente. Mas, ser ovelha, mas ser simples como o pombo. Como o Cristo falou, sejais simples como o pombo, mas astuto como a serpente. Então também não é para ser bobo. Ele tem que ser bom, simples, mas não bobo. Porque daí você vai ser engambelado, como se diz, não é? Então, minha gente, é isso. Agradeço imensamente a participação de todos, né? Agora comigo aí, a gente vai finalizar ficando por aqui. Amanhã, vou convidar vocês a prestigiar a palestra da Arielle, aqui, nesse mesmo horário, nesse canal aqui do Facebook. Vamos fazer uma prece para a gente, então, finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz, beijo no coração, excelente final de semana e feliz Dia dos Pais para todos os papais. Muito obrigado.